Salve galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal Escorpião Vermelho. Eu irei falar sobre o começo e o fim dos canais masculinos, a dita machosfera aqui no YouTube. E principalmente como que eu entrei nesse meio lá com o meu canal, que era o MGTOW Forever. Lá em 2017, o primeiro canal dessa machosfera que eu vi foi do MGTOW tatuado. E eu não sei como, cara, que eu achei esse canal. Eu não sei o que eu tava rodando nesse YouTube e de repente eu comecei a ver um cara contando as experiências de vida dele, falando do profano feminino, sobre liberdade, sobre solitude. E eu me identifiquei muito mesmo. O canal do MGTOW tatuado era uma coisa simples, pura por se dizer. Era só um cara falando sobre a vida, sobre suas experiências e de como ele se libertou do apego emocional, da carência. E ele se focava muito também em falar de como as mulheres agem, dos jogos, das manipulações e de como as relações com o tempo passam a ser sufocantes. E eu gostava muito de ouvir o MGTOW tatuado. Na época eu ainda tinha o meu escritório e à noite eu sempre ficava ouvindo antes de ir embora. Comecei a conversar com ele nos comentários, né, do YouTube e fui conhecendo outros canais também. E um deles que foi muito importante assim para mim, que eu gostava muito mesmo, é do Cigano Black, que contava as suas experiências e também se focava em mostrar a outra face da mulher, do profano feminino, da hipergamia, das manipulações, dos interesses, o modo como elas fazem os homens idiotas, os apegados, os emocionados, os carentes. E o Cigano era casca grossa mesmo, era um conteúdo pesado por se dizer, mas bem realista e verdadeiros. E com esses caras não tinha mimimi, não tinha frescura, não tinha nada de vender ilusões e fazer um homem se ferrar por fantasiar mulher exceção, unicórnio, princesa. Ambos já detonavam de vez que casamento é um grande erro que não tem nada de benéfico para o homem. É só a ruína e a destruição. E já faz uns 6 anos que o Cigano Black Pill aqui não posta mais nada no canal dele. Eu comecei também a conversar com ele nos comentários. E lá no final de 2017 eu peguei e montei o MGTOW Forever. Foi o meu primeiro canal. Eu já tinha, aliás, um canal só que era de mecânica, onde eu passava umas dicas de carro, tal. E eu gostei tanto desses caras, meu, que eu comecei a contar as minhas experiências também, as coisas que eu vivi, os amigos, meu, que deixaram o emocional tomar conta da razão, se lascaram com um casamento, com filhos, com divórcio, com separações. Eu contava também as minhas experiências. E uma coisa que sempre ficava clara era o modus operandi das mulheres nos relacionamentos. Não que nós fôssemos perfeitos ou estivéssemos nos vitimizando, mas é algo que não vale a pena você investir. Tudo isso que nos venderam de romantismo, de família, de união, de somar, é só ilusão. Na prática, você vale o que você tem. Enquanto você estiver dizendo sim, você é bom. Se você aceita tudo e fica calado. E por mais que você seja um bom provedor, você pode ser descartado a qualquer momento, sem contar o judiciário, não é? Casamento é nada mais nada menos que um contrato, um negócio jurídico. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer nos meus vídeos é que tempo não é dinheiro, tempo é vida, cara. E relacionamentos consomem muito tempo. Você poderia estar estudando, se desenvolvendo mais, aprendendo coisas novas, mas às vezes você está aí perdido, tentando agradar a outra parte, gastando o que você não tem. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, eu vou me focar mais sobre a machosfera. E tinham outros canais que eu gostava também, tinha um de um carinha novo chamado Bastiato Lapriani. Ele sofreu umas represálias aqui, pessoas ameaçaram expor a identidade dele, né? Então ele acabou saindo fora para não se queimar. E o que eu aprendi
tempo de machosfera, cara, é que o homem é o pior inimigo do outro homem. Por mais que você queira fazer um conteúdo alertando os desgraçados, tudo no geral, tem cara que se ofende, te chama de frustrado, de fracassado, sabe? É aquele tipo de cara que nunca pensa, olha, isso pode acontecer comigo também. Nessa época que eu comecei já tinha o Bruno Gigro também, do Social Arts, e ele era um cara que era uma espécie meio de camaleão. Enquanto a gente falava que relacionamento, casamento não vale a pena, é a mesma coisa de você investir numa empresa, não é? Uma fábrica quebrada, ele ainda vendia essa ilusão de que existia a mulher certa, ele dava dicas de sedução também. É por isso que na época a gente chamava ele de Mangina de alto valor, né? Social gado, esse tipo de coisa. Eu não tenho nada contra ele, eu não conheço o Bruno Giglio, mas ele não é um cara verdadeiro. Assim também como o tal do Alpha Spirit, eu até esqueci o nome desse cara aqui. Era um canal assim bem mentiroso, bem falso. Na época, eu acho que foi ali em 2019 começou essa ideia de macho alfa, né? E esse cara aqui surfou muito nesse tema. Eu via assim tanta babaquice, enquanto eu via canais bons falando da realidade, sabe? De como o homem é tratado como um lixo na sociedade. Os caras se arriscavam a falar, né? Do verdadeiro profano feminino, dos joguinhos, das manipulações, da hipergamia e principalmente de como você é o oprimido, de como você é o otário na porcaria de uma relação. Aí chegava esses caras, se diziam que era alfas, como se o problema fosse da gente, sabe? Era meio que dizer, ah, quem se lasca é beta, a gente é alfa, a gente é ser evoluído, a gente sabe lidar com as mulheres, a gente sabe dominá-las, esse tipo de coisa. E depois de um tempo todo mundo viu o quão fraco, idiota e mesquinho era esse tal do Alpha Spirit. Era só um mané que não tinha experiência nenhuma e arrumou lá a primeira namoradinha dele, ficou lá pagando uma de herói, de alfa, essa porcaria toda, não aguentou um comentário de um moleque de 15 anos, fez aquela cena ridícula dele, querendo dar uma de machão, e deu no que deu. Foi uma vergonha tão grande que ele até saiu da machosfera. E eu ficava impressionado como que um canal lixo de um cara mentiroso, picareta desse, tinha lá quase 1 milhão de inscritos, né? Assim como o do Copini, se não já tem, né? 1 milhão de inscritos, né? Vídeos que batiam 1 milhar de visualizações, só bobagem. Uma hora eles eram os lobos solitários, outra hora eles pregavam a família. Esse Copini também tinha aqueles papos dele de sedução, né? Era um vendedor de curso, cara. Quem não conhece o passado desses caras, aqueles era tudo puro, enganador e mentiroso, né? Uma hora o cara falava para você seguir seu próprio caminho, surfou na do Miguel também, e na outra ele vendia curso de sedução, né? E a verdade é o seguinte, cara, no momento que você se propõe a seduzir, você tem que se rebaixar. É o que a gente vê hoje, não é? Você pode ter aí faculdade, carro, casa própria, status, um apartamento, a porra toda, mas você tem que se rebaixar para agradar, para conquistar uma modernete que trabalha numa lojinha, no supermercado, que não tem nada, a não ser um bife mijado no meio das pernas e um filho. Às vezes 2, 3, é o que mais tem hoje. Uma hora esses caras falavam para você não se focar, correr atrás de mulher, mas na outra eles vendiam curso. Tinha também o canal Atitude Alfa. Eu não sei o que houve com o canal dele, que tinha um canal assim grande, né? Talvez foi denúncia, problemas aí por falar de mulheres, né? É um canal assim que eu não gostava, eu não acompanhava, mas respeitava, né? Teve uma vez que ele meio que me atacou, me encheu o saco porque eu fiz uma crítica lá de um vídeo dele, mas, meu, deixei pra lá, né? Coisa que acontece normal. Mas a pior bosta que esse cara fez foi ter se juntado com o Junior Master e terem montado o Redcast, cara. Daria pra ter feito um bagulho da hora, mas os caras começaram a convidar modernetes, deram muito espaço pra gente fútil, né, pra gente vazia, e muitas minas zoavam eles ainda. Então o cara foi se deteriorando muito, essa machosfera. Tinha uns canais bons que o pessoal falava, um tal de Raccoon, eu não conheci, mas eu respeito, né? Eu já vi vários caras falarem bem dele, o Construtor Magenta aí,
Acho que até o Dom Sandro. Então, esse eu não conheci, mas eu respeito. Mas esses outros aí, cara, que foi surgindo, mano, era uma coisa assim triste, né? De dar dó mesmo, né? E o fim, cara, da machosfera começou através de Thiago Schultz. Do nada apareceu esse maluco se dizendo que era o manual da Red Pill. Ninguém sabia quem era. Tinha muito produtor de conteúdo aí ralando já há 3, 4, 5 anos no YouTube. E de repente surge esse babaca aí, cara, por intermédio do Redcast, né? Já chegaram trouxendo esse mané aí. Aí ele vestia todo socialzinho para pagar uma de bem-sucedido, falava de mulher o tempo todo para bancar uma de sedutor, que de sedutor não tinha nada, né? Quando vocês foram ver o histórico dele, era um cara que tentava ser famosinho aí, entrou lá num programa de namoro, tomou um fora de uma mulher de 50 anos. Ali, se você pegar esse episódio, você vê que o cara não passa de um mané. Um cara que pede selinho, com umas atitudes assim tão fracas, cara, tão mesquinhas. E foi dito e feito. Só começou a fazer merda, acusou lá, ameaçou, quer dizer, lá uma mulher, arrumava namoradinha, tomava fora. Cadê, né, o cara que é dito Red Pill? Falava de mulher e arrumou uma que era uma coroa já de uns 40 e todos, tatuada, com tatuagem de borboleta, feminista e tal. Tomou um pé na bunda. E a última que arrumou, até agrediu ela, cara, e foi a gota d'água para atacar toda essa comunidade, né? E, meu, já foi bom, cara, sabe? Antigamente era legal você sentar para ouvir, trocar umas experiências. Aí o que que acontece também, que aconteceu, cara, é que muita coisa fica saturada, né? Então eu parti para falar de outros assuntos, outros temas. Às vezes eu trago um pouco de humor também, de distração, porque, cara, as mensagens já foram dadas, cara. Tem cara que não tem jeito, não é? É uma coisa que eu sempre falo, um homem tem que ter autonomia acima de tudo. Eu pego, faço um conteúdo tal, olha, cara, o sistema funciona assim tal, não é? Eu pego o trabalho falando bastante dessa parte da idealização, que o homem tem essa ideia, né, de olhar para uma mulher e achar que não é aquela dali, ele coloca a qualidade, ele não tem, né? Ele se apaixona pelaquilo que ele não conhece e começa a fantasiar um monte de bosta na cabeça do cara. Ele troca a racionalidade pela porra da emoção, da fantasia, né? Então eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, cara. De você se libertar, para de ficar idealizando, veja as coisas como elas são, cara. Olha o seu redor, veja a sua realidade também, não é? Eu até brinco, se o seu salário não te faz feliz, cara, para que tu quer tanto casar, ter filhos, né? Se não te faz feliz, não vai fazer uma criança, esposa, porra toda, né? E você entra nesse jogo, você não ganha nada, cara, você só perde. Se você já se apaixonou uma vez, uma coisa que eu sempre pego e falo, e você ficou mal achando que aquela pessoa era o sentido da sua vida, da sua felicidade, depois quando cortou essa porra desse efeito lá, você viu que você nunca precisou, né, daquela pessoa. Aí você passa a ver os podres, a merda toda, não é? Aí você tem que ter uma, sabe, cara, uma atitude, cara. Ou você para com isso ou você vai ficar se repetindo. É o que mais tem aí, não é? É o cara que vai, se apaixona, se ferra, é traído, separa, sofre. Aí ele vai e repete a mesma bosta, né? Então o cara tem que ter autonomia, cara, cortar esse maldito beta aqui adentro, né? Se focar nele mesmo, só saber curtir, né? Hoje tá tão fácil conseguir sexo aí, cara. Você pega e sai com uma mulher aí, larga, tem Tinder, tem Badoo, tem redes sociais, a porra toda, GP, não sei aonde, barzinho, cara, sabe? As mulheres estão focadas mais em curtição do que pode, relacionamento, né? E sempre quem se ferra é o homem, cara. Pra que você vai ficar investindo nisso, né? Não vou entrar em tantos detalhes assim, eu tô falando mais da tal machosfera. Mas eu entrei assim, cara, por trocar experiências, cara. Lá com o cigano, com o tatuado. E vi muita picaretagem, vi muita mentira nesse meio, cara. Tem canais bons, tem lá o Coruja do Carvalho, o Construtor Magenta também, tem o Dom Sandro, né? Os caras que ainda falam a realidade sem frescura, sem mimimi. E hoje tá cada vez mais difícil, cara. Conteúdos que eu fazia numa pegada de antigamente, hoje não passa mais, né? E muita coisa que eu já falei, eu não quero, sabe, cara? Ficar falando de mulher toda hora aqui, sabe? Enche o saco, eu não gosto, me sufoca, o que tinha pra falar eu já falei. Então eu foco mais hoje em falando sobre libertação de paz, né? Você tá bem consigo mesmo, se desenvolver, usar o tempo a seu favor, o sistema também, não é?
Porque tem muita coisa que fica assim cansativa, cara. E eu não dou a mínima, cara, sabe? Pra relacionamento, qualquer merda que seja, que eu sou um cara totalmente desapegado, né? E eu talvez sou um dos únicos aí dessa tal machosfera que nunca se casou nem nada, né? Eu já tô desde muito tempo seguindo meu próprio caminho, né? Por isso que eu me encantei com a filosofia ambiental. Porra, esse perfil aqui é meu, não é? Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Um forte abraço a todos, né? Esse vídeo aqui foi bem no improviso e a machosfera morreu, cara. O que tem hoje aí é repetições, é gente distorcendo tudo, inventando babaquice. E se você já se desapegou, você já viu a realidade, você já não é nenhum cara emocionado, não fica romantizando, fantasiando bobagem, não é? Você tá cagando e andando para relacionamentos, principalmente para as mulheres no geral. Não dá mais para ver vídeos da machosfera falando de mulher, não é? É meu caso, cara, eu não acompanho. Porque as mulheres isso e aquilo, as mulheres querem homem que ganham não sei quantos, as mulheres estão assim, cara, eu não suporto, eu não vejo isso, às vezes eu até faço algum vídeo porque pedem aqui, não é? Mas é uma coisa assim que eu não gosto, então é isso, cara, não é? A machosfera, ela morreu lá, talvez em 2022, 2023, e hoje aí, cara, é só patifaria, né? A mensagem foi passada aí. Um forte abraço a todos.